Bem-vindos, queridos alunos e queridas alunas, à aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, muito bem, estamos caminhando muito bem, todos já estão em contato com seus orientadores, não é? Então, hoje nós vamos adiantar uma nova etapa, mas só para vocês conhecerem e ficarem sabendo como acontece a apresentação e a defesa da monografia, né? Por enquanto, vamos nos preocupar com a elaboração da monografia. Estamos caminhando, muitos já concluíram a introdução, a primeira versão, né, da introdução, estão já caminhando nos capítulos, outros vamos terminar a introdução, né, para fazer essa caminhada. E então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como acontece a defesa da monografia, não é? Esta defesa é parte das exigências também para a conclusão do curso de teologia. O aluno deve elaborar a sua monografia e apresentar perante uma banca de 3 professores e na presença de colegas e outros interessados, o seu TCC. Então, vocês vão convidar toda a família, amigos, vão divulgar, não é? Porque é um momento importante da vida acadêmica de vocês. É o ápice, é o auge da vida acadêmica. Então, é formada uma banca com 3 professores, sendo que um deles é o orientador, né? Vamos ver direitinho como isso funciona. E qual é o objetivo? O aluno vai demonstrar que adquiriu competência na área do seu curso, né? Vocês vão demonstrar as competências que vocês adquiriram academicamente, isto é, que são capazes de estudar um tema, de pesquisar e de fazer uma redação que tenha início, desenvolvimento e conclusão, né? Considerações finais, baseados em autores que sustentem as ideias de vocês, né? Então, esse é o objetivo da monografia. Não é esgotar o assunto, volto a dizer, não é esgotar o assunto, porque não vamos esgotar, né? O próprio nome já fala, vamos estudar um aspecto daquele grande assunto que nos interessa. Então, fará parte da banca o professor orientador e mais 2 professores, que são indicados e definidos pela coordenação e pela direção do curso, tá? Então, quem vai definir a banca não são vocês, não saiam convidando professores para a banca, porque quem define os participantes é a coordenação e a direção do curso. O aluno, o que poderá fazer? Ele poderá dar sugestões de nomes para integrar a banca. Normalmente, isso nós vamos definir um pouquinho mais adiante, normalmente aqueles 3 primeiros nomes indicados para orientador, né? Todos vocês indicaram 3 nomes, quem não indicou vai completar, e esses 3 nomes indicados inicialmente é que serão convidados. Normalmente a coordenação define por isso, né? Convidar esses nomes indicados por vocês
para um deles ser o seu orientador, tá? Mas isso a gente ainda vai conversar no decorrer ainda do semestre. Então, depois de definido quem serão os membros da banca, já está definido o seu tema, não é? O título do seu trabalho, é afixado no mural da faculdade uma escala de defesas para divulgar a todos os alunos. No caso que nós estamos isolados, será divulgado no site da FATEL como acontecerá esta defesa, se por via eletrônica ou se já pudermos estar com contato pessoal. Muito bem, então convidado, né, uma ampla divulgação para ampla participação de toda a comunidade acadêmica. E constará, então, desse formulário, né, de divulgação, o nome do aluno, o título do trabalho, a data e o horário da defesa. Isso depois, mais adiante, nós vamos nos reunir para fazer esse sorteio, para definir, né, a sequência das apresentações, ok? Então, o que é de responsabilidade do aluno? Informar a professora, no caso a mim, ou a secretaria, o título exato da sua monografia, porque nós sabemos, né, como a introdução vai mudando conforme o desenvolvimento da monografia, o título também vai sendo alterado, não é? Porque, enfim, no fim da monografia, que o título vai dizer exatamente o que tratou a sua monografia, tá? Então, para a defesa, como é que acontece a defesa? O aluno deve confeccionar um banner ou equivalente, não é? Um cartaz, ou projetar, né? Por PowerPoint, não é? Este banner, este cartaz é de responsabilidade do aluno. O aluno é que deve confeccionar. Existe um modelo. Alguns alunos perguntam, mas eu não posso apresentar só falando? Pode, só que o banner vamos dizer assim, um ponto de apoio para o aluno, porque o banner vai trazer, né, o resumido daquilo que vocês vão falar. Então, ele dá uma segurança, é bom, né, para o aluno. Por que nós recomendamos o banner mais do que a projeção? Porque a projeção na hora pode acontecer de não conseguir instalar o computador, não ser compatível, acabou a luz, ou qualquer situação, né, inesperada e que já prejudique, que o aluno já fique um pouquinho mais nervoso. Porque na hora dá sim uma tremedeirinha, né? Mas é muito bom. Começou, vai embora. Por quê? Porque quem sabe do seu trabalho é você que fez o seu trabalho, né? Os professores leram, avaliaram, analisaram, vão ter seus questionamentos e você tranquilamente vai responder as perguntas que porventura virão na sua defesa, ok? Então, para esse banner tem um modelo que nós apresentamos aqui para vocês, não é? Em cima vem o título do trabalho, com o seu nome do autor, o nome da instituição, FATEL. Aí você apresenta a introdução, a metodologia, a discussão e as considerações finais e as referências daquilo que você citou na sua apresentação, ok? Então, é um breve resumo de todo o seu trabalho, né? Então, de acordo com o regimento da instituição, da FATEL, são de inteira responsabilidade do autor, quer dizer, do aluno, né,
a elaboração e a impressão do banner ou pôster ou projeção, assim como a fixação e a retirada dele do local da apresentação. Então, se for fazer cartaz, se for fazer banner, veja como que vocês vão afixar, porque às vezes, onde é que tem um prego aqui? Chega lá, não, já tem que ir no local, já tem que ver antes se vai levar um flip chart para poder pôr em cima, se vai levar um suporte, se vai colocar num prego. Então, quem vai pôr e retirar é responsabilidade de você. E ver o local também direitinho, né? Por que também se recomenda banner ou cartaz ao invés de projeção? Porque não se perde tempo, né? Então, vocês têm 15 minutos para apresentar. Então, imagina, vai ligar o computador, coisa demora para entrar, parará, até achar o arquivo, e aí já perdeu 5 minutos, 10 minutos, fica 5 minutos só para apresentação, né? Então, nós devemos agilizar e não complicar, as coisas têm que ser facilitadas para vocês. Mas não tem problema, quem preferir projetar pode ser feito assim também, é só se organizar bem direitinho, né? Então, como que é este banner? Olha aqui, as dimensões desse banner ou do pôster são 90 centímetros de largura por 1 metro de altura. Recomenda-se que as ilustrações, se tiver fotos, tabelas, gráficos, etc., ocupem no máximo 40% da área total do seu banner. A sequência para a apresentação é muito importante, porque vocês vão ser avaliados tanto pelo seu trabalho escrito, como pela apresentação oral. Então, o que vocês devem apresentar nesse banner? Primeiro, como eu falei, o título, não é, em letras maiúsculas, negrito e centralizado. Tudo vocês vão receber por escrito, né, direitinho. Depois, o nome do aluno em letras minúsculas, somente com as iniciais maiúsculas, também centralizado. O nome do orientador em letras minúsculas, com as iniciais maiúsculas e centralizado. O nome da instituição em letras minúsculas, com as iniciais maiúsculas e centralizado. E o e-mail do aluno, centralizado também no seu e-mail. Pronto, depois os dados no pôster deverão obedecer à ordem observada nos trabalhos científicos, que são o seguinte: introdução, metodologia, discussão durante os capítulos e considerações finais e referências. Então, imagine só, né? Em um pôster de 90 por 1 metro, eu vou colocar toda essa essência do meu trabalho, mas é a essência mesmo, né? Na introdução, o que deve constar? A relação do tema com o seu problema, né? A importância do assunto, quer dizer, a justificativa, o problema, a hipótese e os objetivos. Então, isso é que vocês vão colocar na introdução. Metodologia, apresentar uma ideia compacta da metodologia que vocês utilizaram ou da forma de abordagem da pesquisa e os principais autores pesquisados. Depois, na discussão dos capítulos, resumir, sintetizar. Primeiro capítulo tratou sobre isso e se destaca isso com com uma citação importante sobre aquilo. O segundo capítulo e terceiro capítulo da mesma forma, né? E depois, então, as considerações finais
onde vocês vão indicar as principais conclusões, com base nos resultados obtidos. Depois, as referências, relacionar apenas as obras mais diretamente ligadas ao assunto, principalmente aquelas que vocês estão abordando na apresentação, né? E para a colocação das referências, seguir aquelas normas da ABNT, direitinho, né? Sobrenome do autor em maiúsculo, nome, título da obra em negrito ou itálico, cidade, estado, editora e ano. Muito bem. Então, na confecção do pôster, então, o que é opcional? A primeira coisa, cor do fundo. Deve ser uma cor clara, onde sobressaiam as letras, não é? No geral, se usa a cor branca mesmo, para que o conteúdo fique bem legível para vocês. Um banner, o pôster, não é para ser lido pela comunidade, ninguém vai ler as letras que estão no pôster, apesar de que se recomenda a fonte Verdana, tamanho 26 no mínimo, não é? Ou acima, tá? É uma opção visível, senão fica muito pequenininho que nem vocês conseguem ler, né? Então, o pôster é para a segurança de vocês. Os alunos perguntam, mas além de estar escrito ali no pôster, para eu não ficar olhando no pôster, posso levar escrito numa folha? E o que eu desenvolver também dos temas, pode estar escrito? Pode estar escrito. Mas não esqueça do pôster, porque às vezes os alunos levam o pôster e deixam ele lá e nem se referem a ele, nem dão uma olhadinha para ele, né? Mostrem no pôster também aquilo que vocês estão seguindo na sua folha. Pode ter uma folha com os assuntos um pouco mais desenvolvidos, porque dá mais segurança, não é? Normalmente, o aluno começa lendo, então começa lendo ou o pôster ou a folha que tem na mão, e depois ele se solta, não é? Vai seguindo os comentários, mas tem que ser bem treinadinho. Por quê? Porque vocês vão ter o tempo da apresentação, não é? São 15 minutos para a apresentação. Então, as orientações, é relevante, não é, que vocês destaquem essa relação do tema com o problema, vão falar os motivos pelos quais vocês optaram por esse tema, né, do seu trabalho, e quais foram os pontos que despertaram a sua curiosidade sobre o assunto. Enfim, depois, como se foi desenvolvido o assunto e, finalmente, quais foram os resultados alcançados. Esse é o roteiro da apresentação, tá? Falar de uma forma bem tranquila, bem feliz, com os resultados alcançados, onde vocês vão apresentar os achados, né, do seu trabalho e destacar os pontos principais aos que vocês chegaram à conclusão. Os resultados obtidos respondem àquelas questões levantadas no início do trabalho, né? O problema, estão respondendo àquele problema levantado no início. Apresente de modo particular as suas considerações finais sobre o tema pesquisado. Então, seguindo essa orientação aqui, não há dúvida, fica bem tranquila a apresentação, fica suave, fica atraente, né? E a partir da apresentação de vocês, é que os professores terão, então, os seus minutos para os seus comentários, né? Então, vocês preparando esse pôster e treinando a apresentação, seguindo essa sequência, vocês estão bem garantidos na defesa de vocês, tá bom?
Mas, por enquanto, vamos retornar, não é? Retomar o nosso trabalho, a elaboração ainda da monografia. Aí é só para matar a curiosidade. Como é essa defesa? Como que acontece? Então, de forma bem preparada, acontece de forma tranquila, ok? Então, continue no seu trabalho e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos vocês.